Oi, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa última aula de matemática da semana. Vamos voltar lá no regularidades em sequências. Nós começamos a trabalhar, fizemos até a metade. A prof deixou aqui no Clipe Escola as respostas, o gabarito, para que vocês possam fazer as correções. E nós vamos lá na página 203 agora. Lá onde está assim, atividade 2. Tem os botões. Então aqui nós estamos vendo 3 figuras, certo? Então ela tem que ter uma regularidade, uma sequência de regularidade. Então, na número 1, nós estamos vendo que tem os botões na horizontal e tem os botões aqui na vertical. Contando, nós temos na horizontal 1, 2, 3 e na vertical 1, 2. Já na figura 2, já sofre aí as mudanças, certo? E na 3 também. Então, observando essa sequência, aqui embaixo vocês vão ter que continuar a sequência desenhando a figura 4 e a figura 5. Então, notem aqui quantos botões na horizontal vai aumentando de uma figura para outra e depois aqui no meio na vertical. Então, vai observando para poder montar aqui embaixo a figura 4 e a figura 5. Tá? Então, façam com lápis primeiro e depois pode pintar com o lápis de cor verde, que eu tenho certeza que vocês vão acertar aí, tá bom? É só contar direitinho. Bem facinho essa, né? Aqui na B, escreva qual é a regularidade dessa sequência. Então, você vai colocando aqui, né? Que a cada nova figura são acrescentados quantos botões? Então, vamos voltar aqui. Só não dá para prof desenhar aqui, né? Mas só de olhar aqui, a gente sabe que aqui tinha, ó, 1, 2, 3, 4. Já aqui, ó, como se fosse essas aqui do meio, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aumentou 1, 2, 3, certo? Então, a gente já sabe que da figura 1 para a figura 2, aumentaram 3 botões. Aqui, agora, na figura 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se aqui tinha 7 e aqui tem 10, 7, 8, 9, 10. Então, a gente já descobriu que de uma figura para outra vão aumentando quantos botões? 3 botões, certo? Mas aí a gente tem que pensar, será que falar que de uma figura para outra aumentam 3 botões, será que essa informação é suficiente? Pensa aí. Não, né? Não é suficiente, porque se eu penso assim, vão aumentando de 3 em 3, eu vou então desenhar só aqui na horizontal 3, né? 3 a mais do que a 1 e aqui 3 a mais do que a 2. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, essa informação dos 3 botões é muito importante. Só que você precisa saber aonde você vai ter que ir encaixando esses 3 botões de uma sequência para outra. Ó, uma dica aí, né? Então, aqui, ó, escreva qual é a regularidade dessa sequência. Você pode até colocar que vai aumentando de 3 em 3 botões. Só que você tem que saber quantos botões a mais na horizontal e quantos botões a mais na vertical que aumenta de uma sequência para outra, certo? Então, vocês vão explicar aqui. Na C, Marcela disse à sua professora que de uma figura para outra são acrescentados 3 botões. Você concorda com a Marcela? Então você coloca aqui, eu concordo, né? Nós acabamos de falar que sim.
mas justifique sua resposta. Então, aqui é interessante que vocês coloquem que ela está correta, ó. A gente concorda com ela, é de 3 em 3. Mas que além dessa informação, o que mais Marcela deve saber? É o que nós acabamos de ver lá nas 3 sequências ali que a prof explicou para vocês. Não basta saber só que são 3 botões aí de diferença entre uma figura e outra. A gente precisa de mais uma informação. É isso que Marcela também teria que ter dito para a professora. Então, vocês vão colocar isso aqui, certo? Na 204, nós temos uma sequência. Figura 1, um triângulo. Figura 2, 2 triângulos. Figura 3, 3 triângulos. Essa é mais fácil ainda. Então, aqui embaixo você vai escrever assim, ó, figura 4 e aqui figura 5. Aí você vai desenhar como ficaria a figura 4 e aqui como ficaria a figura 5. Então, observa, tá? Para onde que foi aumentando essa figura, tá certo? Aí você coloca aqui como que ficaria o desenho de vocês. Tem que prestar bastante atenção para não confundir. Aí aqui na B, quantos triângulos terá a figura 25? E a figura 50? Então, olha lá, se a primeira figura tem um triângulo, a segunda figura, 2 triângulos, a terceira figura, 3 triângulos, quantos triângulos terá a figura 25? Aí você coloca aqui. E a figura 50? Aí você coloca aqui. Letra C, escreva qual é a regularidade dessa sequência. Então, figura 1, pode colocar 1 triângulo, vírgula, 2 triângulos, vírgula, 3, entende? Aí vocês coloquem a regularidade que aparece aqui embaixo. Agora na 3, olha lá, vamos soltar a criatividade. Você tem um espaço e agora é a sua vez, crie uma sequência. Você pode utilizar o motivo que quiser, com figuras geométricas ou não. Lembra que vocês precisam ter os elementos e tem que ter um motivo, né? Que são aqueles elementos que vão se repetir na próxima sequência. Então, vocês vão fazer aqui. Pode usar o que vocês quiserem, ou formas geométricas, né? Aproveitar que nós trabalhamos com as formas essa semana. Pode fazer coração, pode fazer flores, bolinhas com cores diferentes. Usa a imaginação de vocês e monta aqui essa sequência, tá? Ah, sequência de quantos, prof? Olha, pode ser 3, né? Aqui, ó, sempre aparece aqui, ó, figura 1, figura 2, figura 3. Aqui também apareceu, ó, figura 1, figura 2, figura 3. Você pode fazer assim também, tá? Então, você pode fazer figura 1, figura 2 e figura 3. Tem que ter coerência, tá? Tem que ter uma regularidade. Então, não é qualquer tipo de desenho que você vai fazer aqui. Logo adiante, olha que legal esse aqui, turma, na atividade 3. Agora a prof já está lá na página 205. Esse quadro aqui é o nosso conhecido, né? O quadro da multiplicação. Então, é uma tabela em que foram colocados aqui os números de 0 a 9 na horizontal, o sinal de vezes, que é o da multiplicação, e na vertical também de 0 a 9. E nós aprendemos aqui que essa tabela tem uma regularidade. Então, por exemplo, 2 vezes 5, eu posso pegar o 2 daqui e encontrar o 5 aqui, ó. Então, 2 vezes o 5, eu encontro o resultado 10. Ou também aqui, ó, o 2 aqui e o 5 aqui embaixo. 2 vezes 5 igual a 10. Aqui vocês estão craque já. Só que aqui, o que que eles fizeram? Olha que interessante. Eles fizeram como se fosse o desenho de uma cruz. Percebe? Então, eles pegaram 5 números. Só que esses 5 números têm que ter o formato de uma cruz, ó. Ficou um no centro, no caso aqui o número 8, 6 em cima, 10 embaixo, de um lado 12, do outro 4, tá? Então, sempre tem que ser um no centro e os 4 aí rodeando. Aqui eles pegaram o 18, que ficou no centro. 12, 24, 21 e 15. Então, vamos ver o que eles estão perguntando aqui, ó. Observe as 2 cruzes na tabela, já observamos. E veja que elas são formadas por 5 números, já sabemos.
some os 4 números que estão nas extremidades de cada cruz. Então, extremidades. Então, ó, se eu tenho a cruz aqui, ó, onde a prof está passando, as extremidades são esses números aqui, ó, os que ficam na pontinha. Aqui, em cima e embaixo. Então, tá pedindo para somar os números que estão nas extremidades, nos extremos, e não no centro. O 8 aqui, por exemplo, não pode ser adicionado, não pode ser somado. Você vai somar 6 mais 12 mais 10 e mais 4, certo? Em seguida, compare a soma obtida com o número que está no centro de cada uma. O que você observa? Então, vocês vão descobrir aqui, turma, que essa soma que você faz dessas extremidades tem alguma relação com o número 8 aqui, certo? Então, aqui a prof vai ajudar vocês a fazerem esse aqui, para vocês entenderem bem. Aqui no cantinho, deixa a prof aqui escrever no cantinho. Vamos ver se cabe aqui. A prof vai colocar lá, ó, 6 mais 12 mais 10 mais 4, que é igual a 6 mais 12, 18. 18 mais 10, 28. 28 mais 4, 28, 29, 30, 31, 32. Então, aqui, 32, certo? O que será que tem a ver este resultado da soma das extremidades com esse número que está aqui no meio, o número 8? O que vocês acham aí? Aqui a gente pode perceber, se a gente pegar, não são 4 números aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se a gente colocar 4 e multiplicar o 4 pelo número que aparece aqui no centro, ó, no caso o 8, nós teremos o resultado dessa soma aqui das extremidades, no caso 32. Olha que interessante, turma. Prestar atenção? Quem não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, tá? Porque se a prof ficar repetindo toda hora, o vídeo fica muito comprido, ok? Se você fizer isso aqui com esse aqui, ó, então façam esse aqui no cantinho que a prof fez e pega esse aqui e faz aqui embaixo, ou do lado de cá, soma lá. 12 mais 15 mais 21 mais 24. Aí vocês vão obter um resultado, certo? Aí vocês vão pegar esse 18 e vão fazer vezes 4. O resultado tem que ser o mesmo da soma aqui das extremidades, certo? Que interessante, né? É uma outra regularidade aqui que eles estão mostrando na tabela de multiplicação. Muito interessante. Então, aqui, ó, letra A. Observe as duas cruzes na tabela e veja que elas são formadas por 5 números. Ok. Some os 4, igual nós fizemos. E o que isso tem a ver, né? Qual a relação? O que você observa? Então, você vai colocar aqui o que nós acabamos de observar, certo? Que a soma, ó, dos 4 números das extremidades tem o resultado que, se multiplicado por... Não, resultado não, né? Não vai dar certo falando assim. Nós temos os números das extremidades somados, a gente encontra um resultado. E se nós pegarmos um número 4 e fizer vezes esse número aqui que está no centro, teremos sempre o mesmo resultado aqui da soma. Só que daí vocês vão explicar com as palavras de vocês, né? Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, a soma dos 4 números é 4 vezes o número do centro. Pode ser assim também. Sempre acontece isso, tá? Se vocês fizerem aqui a cruz, em outras situações, em outros casos aqui, você vai perceber que sempre acontece isso, que a soma dos 4 números é 4 vezes o número do centro, certo? Então, aqui, ó. Ah, já entendi. Se eu somar os números 6, 10, 4 e 12, a soma tem uma relação com o número 8. A gente sabe que a relação é sempre fazer 4 vezes o número do centro. D. Escolha outras cruzes da tabela, cada uma formada por 5 números, e repita o procedimento utilizado no item anterior.
Qual é a regularidade observada? Então, você vai aqui, vamos combinar aqui de vocês encontrarem mais 2 cruzes, tá? Então, você vai aqui pegar os 5 números, não pode esquecer que tem que ser aqueles 4 das extremidades e um sempre no centro. Então, você vai escolher aqui, vai pintar, faz a soma direitinho, vê se dá para multiplicar por 4 e você vai dizer aqui se isso acontece sempre, tá? Se essa regrinha aí, essa regularidade se mantém ou se foi só por um acaso que aconteceu aqui, tá certo? Aí você vai marcar aqui embaixo. No próximo quadro, olha que legal aqui, uma outra regularidade que eles ensinam aqui pra gente, ó. Só que dessa vez, Paulo traçou quadrados na tabela e descobriu uma regularidade entre as somas dos números que estão nas posições diagonais. Então, aqui, ó, o que o Paulo fez? Ele escolheu um quadrado de números. No caso, aqui é 12, 14, o 18 e o 21, certo? E aqui 10, 15, 12 e 18. Aí tá dizendo aqui que tem que somar a posição diagonal. Então, a gente conhece a posição diagonal, né? Que é assim de ladinho, ok? Então, por exemplo, ó, pegando esse exemplo aqui de baixo, se eu fizer 10 mais 18, ó, é diagonal. 10 mais 18, 28, certo? A outra diagonal é o 15 mais 12. 15 mais 12, 27. Então, aqui deu 28, aqui deu 27. Então, vai parar para pensar. O que será que aconteceu aqui? Aí, para a gente poder comparar, vocês vão olhar esse aqui, ó. Se pegar o 12 e fizer mais o 21, pensa aí como que vai estar o resultado. E depois o 14 mais o 18. Aí você vai notar a relação que um quadrado tem com o outro. Aqui do lado, nós temos um outro quadrado. Ó. Observe o exemplo de números que estão nas diagonais do quadrado. Aqui foi escolhido 42, 48, 49 e 56, certo? Então, aqui, ó, 42 e 56 estão na posição diagonal. E aqui, 48 e 49 também estão na posição diagonal. Se a gente somar esses dois números aqui, colocar o resultado, depois somar esses dois números aqui, colocar o outro resultado, o que será que tem a ver com esses aqui? Se vocês analisarem. O que será que vai acontecer? Vocês perceberam que aqui, ó, deu 28 e aqui deu 27. Qual foi a diferença aí entre um resultado e outro? Então, pensa, quanto a mais que deu aqui entre um resultado e outro? Tá? Será que esse quanto a mais, esse resultado também é o mesmo deste quadrado aqui? Por exemplo, deu 2 números a mais. Será que vai acontecer nesse aqui também? Será? Então, façam a soma para ver o que acontece, tá? Analise os quadrados destacados e responda. Qual foi a regularidade que Paulo descobriu entre os pares de números das diagonais? Certo? Vou fazer um mais para cima aqui, ó. Se fôssemos para escolher, vamos escolher esse daqui, ó. O 2, o 4, o 3 e o 6. Não vou conseguir traçar aqui a cor. Opa! Sumiu o painel da Pro. Bom, aqui, ó. 2, 4, 3 e o 6. Se nós formos pela diagonal, 2 mais 6 igual a 8. 3 mais 4 igual a 7. Então, numa diagonal deu 7, na outra deu 8. 7 para 8? Qual a diferença aí? De quantos números? De 1. E aqui era 28 e aqui era 27. Qual a diferença? De 1 também? Será que a diferença que acontece aqui também é de 1? Será que a diferença que acontece aqui nas diagonais também é de 1? Vocês vão descobrir isso, né? Fazendo as continhas. Então, aqui vocês vão analisar os quadrados destacados e responder qual foi essa regularidade que ele descobriu, tá bom? E coloca aqui com as palavras de vocês. Na B, destaque outros quadrados da tabela. A mesma regularidade que você observou no item anterior continua? Então, aqui, vocês viram que nós destacamos um aqui. Nós fizemos o 2 mais 6, depois o 3 mais 4.
tá? É a mesma regularidade que aconteceu aqui e aqui? A diferença foi a mesma? Então, pode escolher também 2 aqui, turma, quais vocês quiserem, mas sempre tem que ser 4 números, tá bom? E somar sempre as diagonais. E você vai colocar aqui embaixo se sempre acontece isso, se a diferença sempre é dessa quantidade, tá bom? E aqui, ó, no desafio, nós temos aqui, ó, descubra o nome das crianças do quadro. Então, aqui eu tenho a criança A, B, C e a criança D. Não sabemos o nome ainda e nem a matéria preferida de cada um deles. Instruções. Faça um X em cada pista encontrada quando tiver certeza. Preencha nas linhas do quadro as informações encontradas. Ao terminar, leia as pistas, conferindo as informações colocadas no quadro. Então, aqui embaixo nós temos várias pistas. Você vai ler com muita atenção cada uma delas para descobrir quais os nomes que você deve colocar em cada criança, quais as matérias, e embaixo tem mais aqui o esporte que pratica. É bem legal aqui. Bem legal, tá, turma? Mas tem que seguir essas orientações aqui para vocês não se perderem, tá bom? E a última parte é o em casa. É um apanhadão, né, de tudo que nós trabalhamos desde a primeira parte e agora da segunda parte. Aqui nós temos uma sequência de flores, certo? Contorne o motivo da sequência. Então, você vai lá contornar o conjuntinho que sempre se repete, certo? Letra B. Em cada motivo há quantas flores laranjas e quantas flores roxas. Então, vai lá ver o motivo que você circulou e coloca aqui. Na letra C. Se desenharmos uma sequência com 12 flores, quantas flores laranjas haverá? E quantas flores roxas? Se você sabe aí o motivo, qual é o motivo, dá para saber essa resposta fácil. Então, cachola para funcionar, vamos pensar, né? Na número 2, observe a sequência a seguir. Nela estão faltando alguns elementos, então aqui é uma outra sequência. Letra A, complete a sequência com os elementos que faltam. Letra B, contorne o motivo da sequência. Letra C, se você continuasse a sequência, qual seria o 15º elemento? E o 21º? Aí você coloca aqui. E na 3, nós temos uma sequência de pontinhos. Então, nós temos figura 1, 2, 3 e 4. Letra A. Quantos pontos formarão a 5ª figura? Então, aqui, ó, se tivesse mais uma figura. E a 6ª? E a 10ª? B. Qual é a regularidade dessa sequência? Então, se você sabe qual é a regularidade, de quanto em quanto está aumentando, saber a 5ª figura, a 6ª figura e a 7ª e a 10ª figura fica mais fácil, mas você tem que saber aí qual que é a regularidade, certo? Sendo assim, turma, a gente encerra esse módulo e fica faltando apenas o módulo do triângulo que nós vamos trabalhar, que nós já falamos também durante essa semana na nossa videochamada, tá certo? Façam com bastante atenção, tem muita atividade aqui que vocês precisam fazer desenho, precisam analisar aqui o que está acontecendo. Façam com bastante dedicação, com bastante atenção, tá certo? Um ótimo final de semana para vocês, descansem bastante e até segunda-feira. Tchau!